Olá, gente! Professor Carlos Clay gravando mais uma aula para vocês. Nesta aula, nós vamos abordar o assunto porcentagem. Gente, antes desse vídeo, eu gravei dois. Um tratando de razão e proporção e o outro tratando de regra de 3. Olha só, nós precisamos compreender que os conhecimentos adquiridos, eles servem de base para que nós possamos adquirir novos conhecimentos. Então vejam bem, os conhecimentos adquiridos em razão, proporção, regra de 3, vão facilitar a aprendizagem e o estudo da porcentagem. Então os assuntos estão entrelaçados. Um conhecimento vai sendo base, vai sustentando a aprendizagem de outro conhecimento. Professor, mas se eu não tiver esses conhecimentos, eu consigo aprender porcentagem? Eu penso que sim. Agora com uma certa dificuldade. Você não vai ter a mesma facilidade daquela pessoa que viu esses assuntos. Por exemplo, nós vamos ter questão de porcentagem que nós vamos responder utilizando a regra de 3. As operacionalizações que vocês aprendem em fração, você vai utilizar para responder algumas questões de regra de 3. Na verdade, não é para responder uma ou duas questões de regra de 3. As frações estão presentes sempre em vários assuntos. Então, eu preciso entender, eu preciso saber como operacionalizar as frações, como somar, como subtrair. Então, tudo isso são conhecimentos que vão agregando para você poder adquirir novos. E na porcentagem não é diferente. Se você souber esses assuntos que já foi mencionado aqui, você vai ter grandes facilidades no entendimento da porcentagem. Tá certo? Então vamos lá. Gente, porcentagem. Toda fração de denominador 100. Viu que eu falei na introdução? Que os conhecimentos anteriores, inclusive os de frações, eu preciso ter para ter um bom desempenho em porcentagem? Olha só, já a definição de porcentagem diz que é toda fração de denominador 100. Então, porcentagem é uma fração. Agora, eu tenho no denominador 100. Então, eu tenho um número qualquer sobre 100. Tá vendo aí? Eu preciso ter conhecimentos de fração. Saber operacionalizar frações. Vamos dar uma lembrada aqui no seguinte. Vejamos. Gente, olha só. Eu tenho algo, tá? Vamos pensar numa barra de chocolate. E aí eu divido essa barra em duas partes. E eu como uma dessas partes. Eu pego para mim uma parte dessa divisão. Então eu posso dizer que eu peguei a metade dessa barra. Eu peguei 1 sobre 2. Então, o número de cima indica a parte que eu peguei. E o número de baixo indica em quantas partes eu dividi. Vejamos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi em 5 partes e peguei 2 dessas partes. Então eu tenho 2 sobre 5. É assim que a gente trabalha com fração, tá? Aqui eu não vou contar não, já vou ver quantas partes eu peguei. Eu peguei 4 de 10, certo? E aqui eu peguei 6 partes da divisão que eu fiz, que foi 12. Mas 6 partes de 12 é a mesma coisa que 1 sobre 2, porque eu simplifico essa fração aqui e chego na metade dessa barra. Então é a mesma coisa. Mas enfim, eu dividi em 12 partes e peguei 6. Então, de novo, o número de cima diz quantas partes você pega e o número de baixo diz em quantas partes você dividiu. Mas o que acontece com as porcentagens? Olha só, a porcentagem é a mesma coisa. Só que você pega o que você tem e divide em 100 partes iguais. Gente, aqui tem exatamente 100 partes, tá? Eu coloquei 100 partes realmente aqui nessa imagem. E dessas 100 partes, eu peguei 10. Então eu escrevo a fração 10 sobre 100. Dividi em 100 e peguei 10. Vejamos outro exemplo. Eu divido em 100 partes e pego 35. Então eu peguei 35 de 100. Olha o outro exemplo. Eu divido em 100 partes e pego a barra toda. Todas as divisões que eu fiz eu pego. Então eu peguei 100 de 100. Eu peguei 1. 100 dividido por 100 dá 1. Então eu peguei 1 inteiro. Legal, né? Isso aqui foi só para lembrar como a gente procede com as frações. O que é de fato uma fração. Bom,
Continuando aqui, veja só, como é que a gente indica uma fração que tem denominador 100? Nós usamos esse símbolo aqui e escrevemos assim, certo? Então, isso aqui corresponde à mesma coisa que n sobre 100. É assim que nós indicamos. E nós lemos como? Nós lemos n por cento. Beleza, né, gente? Olha só, eu tenho a fração 20 sobre 100. 20 sobre 100, gente, eu vou indicar 20, aí eu coloco o símbolo que representa a porcentagem, que é esse aqui. É assim que eu indico. E como é que eu leio? Eu leio 20%. Vamos ver outra fração. 15% mais 35%. Olha só, se eu escrever na fração, eu tenho 15 sobre 100 mais 35 sobre 100. Acontece que eu não preciso me preocupar com MMC, porque eu estou lidando com frações que já têm o mesmo denominador. Simples assim, eu só somo a parte de cima dos numeradores. 35 mais 15, 50. E aí eu tenho a indicação 50 e o símbolo da indicação de porcentagem e leio 50%. 30% ao quadrado. Gente, aí vocês não podem fazer 30 ao quadrado. É muito comum as pessoas fazerem isso, mas é errado, porque 30 ao quadrado dá 900. Mas o correto é você escrever 30 sobre 100 ao quadrado. E aí você tem o seguinte, 3 sobre 10 ao quadrado, eu simplifico para facilitar a minha vida. Eu cortei esse zero aqui com esse zero aqui, aí ficou 3 sobre 10. E 3 ao quadrado é 9, e 10 ao quadrado é 100. Porque quando a gente estudou potência, quando eu tenho uma fração que tem uma potência, é o numerador e o denominador são elevados a esta mesma potência. Então eu tenho 9 sobre 100. Eu tenho 9%. Legal, né? Vamos ver uma outra aqui? Olha só. Então, é muito tentador a gente calcular a raiz de 16. Mas o procedimento correto é esse, raiz de 16 sobre 100. E aí a gente já estudou radiciação e sabe que eu calculo a raiz do numerador e a do denominador. E aí eu faço o seguinte, a raiz de 16 é 4 e a raiz de 100 é 10. Mas que porcentagem é essa aqui? Eu tenho um 10 aqui embaixo. Então se eu multiplicar aqui embaixo por 10, eu tenho 100. Então olha só, multiplicando embaixo por 10 eu tenho 100. Multiplicando em cima também por 10, porque a gente aprendeu o que faz no numerador, faz no denominador. Então, multiplico ambos por 10, eu tenho 40%. Então, se eu extraísse a raiz de 16, é 4, eu ia ter 4%. Então, tomem cuidado com as operações de porcentagem, quando você trabalha com porcentagem. Então, eu tenho 40%. Indico 40, símbolo de porcentagem, e leio 40%. Beleza? Calcule 20% de 900. Gente, vejam só. Sempre que trabalhamos com porcentagem, utilizamos para indicar uma fração de um certo número. O que eu quero saber aqui é o seguinte, qual é a parte que corresponde 20% desse valor aqui? Certo? Então 20% não é uma fração, então eu quero saber que fração é essa que representa desse todo aqui. Olha só, façamos assim, 20% de 900. Esse de, quando a gente trabalha com porcentagem, ele representa o seguinte, de é uma multiplicação. Então eu tenho 20 sobre 100, eu escrevo minha fração, 20% de é multiplicar. Quando eu quero calcular uma porcentagem de algum número, de algum montante, eu falo 30%, 60% de, aí eu digo o valor. E esse de representa a multiplicação. Então é 20% de 900. Olha que legal, né? Aí eu percebo que aqui eu posso simplificar esse 20 por 100, eu posso simplificar 900 por 100, e eu imagino que eu simplifiquei o 900 por esse 100 aqui, para ficar mais fácil para mim. Na verdade, eu multipliquei 20 vezes 900 e dividi por 100, mas eu creio que agora eu simplifique, exatamente. Eu simplifiquei 900 e 100. 900 é divisível por 100, que dá 9, e 100 é divisível por 100, que dá 1. Então, vai ficar 20 vezes 9, que é igual a 180. Então, 20% de 900 corresponde a 180.
em termos de moeda, seria R$180. Calcule 20% de 10% de 4.800. Olha que confusão. Aqui minha cabeça dá um nó. 20% de 10% de 4.800. Não precisa se assustar. Vamos escrever o que a questão está dizendo. 20 sobre 100 de... Aí multiplica. Olha só aqui. Multiplica. De 10%. Olha só. 10 sobre 100. De quê? De 4.800. Simples assim. Agora vejamos. 20% de 10% de 4.800. Eu vou simplificar aqui por 10, que dá 2, e aqui por 10, que dá 10. Simplifico esse valor aqui de 4.800 por 100, que 4.800 dividido por 100 vai dar 48. Basta eu cortar aqui, e aqui vai ser 1. E aí eu reescrevo a minha operação. 2 sobre 10 vezes 10. Vezes 48, porque aqui só fica 10 e aqui ficou 48, depois que eu simplifiquei. E fazendo isso, eu tenho que aqui ainda eu posso também simplificar. Agora eu simplifico esse 10 por esse 10, que aí ele some, fica 1 nesse denominador e fica 2 vezes 48. Aí eu tenho 96. Gente, eu vou abrir um parêntese aqui para chamar atenção para o seguinte. Tem gente que ainda confunde. Se eu fosse resolver essa expressão aqui, eu resolveria assim. 10 vezes 4.800 dividido por 100. Mas eu optei em simplificar. Mas vejam só, eu multiplico este número pelo numerador. Então, quando eu tenho uma fração que multiplica por um número, eu multiplico esse número pelo numerador. Por quê? No final das contas, 4.800, considerando o conjunto dos números racionais, nada mais é que 4.800 dividido por 1. Porque todo número eu posso escrever em forma de fração com denominador 1. Só que a gente não vai sair por aí escrevendo embaixo de todo e qualquer número, pondo um denominador 1. Não tem necessidade disso, não é assim que funciona. Mas aqui é para que vocês entendam o porquê da gente multiplicar o número pelo numerador. Porque na multiplicação é numerador multiplica numerador e denominador multiplica denominador. Por isso, tá certo? Agora entendam e nunca mais questione o porquê a gente multiplica o número pelo numerador e não multiplica pelo denominador. Porque no final das contas, esse número inteiro aqui nada mais é que uma fração de denominador 1. Quantos por cento representa R$40 sobre a quantia de R$320? Olha só, eu quero saber qual o percentual que esse valor aqui representa desse outro valor. Para responder essa questão, eu vou utilizar regra de 3. Olha como fica fácil. Então eu arrumo minha regra de 3, tá? Aqui é o valor, eu coloco símbolo. Na verdade a gente não coloca o R cifrão, porque eu quero generalizar para qualquer moeda. Então eu coloco só o cifrão. R$320 corresponde à parte inteira, é o todo, é o 100%. Beleza? E R$40 vai corresponder a X. Então, armando essa regra de 3, eu posso resolver o meu problema. E o legal é que na regra de 3, para resolver problemas percentuais, eu chegando aqui, eu já posso cruzar esse com esse, porque eu não preciso fazer análise se as grandezas são diretas ou inversas. Sempre nas regras de 3, eu tenho grandezas diretas, operações com grandezas diretamente proporcionais. Chegando aqui, montando a minha tabela, eu posso cruzar. Então, 320x é igual a 40 vezes 100. Provavelmente eu simplifiquei aqui. Exatamente. Eu simplifiquei aqui por 10 e aqui por 10. Aí eu vou ter 32x é igual a 40 vezes 10. Aí eu tenho que 32x é igual a 400. X vai ser igual a 400 dividido por 32, 12,5. Então, se eu calculasse 12,5% de 320, eu obteria R$40, certo? R$40 representa 12,5% de R$320. O preço de um automóvel é 50 mil. Um freguês da loja conseguiu na compra desse carro um abatimento de 15%. Por quanto o carro foi vendido para esse freguês? Gente, é simples. Eu vou calcular 15% de 50 mil.
Então, calculando o abatimento, 15% de 50 mil. 15 sobre 100 vezes 50 mil. E aqui eu vou simplificar por 100, corto esses dois zeros e corto esses dois zeros aqui. E aí eu tenho o seguinte, 15 vezes 500, porque 100 dividido por 100 vai dar 1, e aqui vai dar 500, corto esses dois zeros. 15 vezes 500 é igual a 7.500. Portanto, o carro foi vendido por 50 mil, que era seu valor, menos o que foi abatido, 42.500. De 75 alunos de uma sala de aula, 510 são do sexo masculino. Qual a porcentagem de pessoas do sexo feminino? Gente, eu sei que eu tenho 510 homens nessa sala de aula. Na verdade, seria escola, né? Que sala de aula é essa com 510? Mas vamos lá. Então, eu tenho 510 homens. Ora, se eu tenho 750 alunos, menos 510 homens, eu vou ter o número de mulheres. Então, olha só, 750 menos 510, eu tenho 240 mulheres. E aí eu posso armar uma regra de 3, de 750 alunos, que corresponde ao todo. O todo é sempre 100, tá certo? Então, 750 está para 100, assim como 240, que é o número de mulheres, está para x. E aí basta cruzar agora, 750x é igual a 240 vezes 100. Pronto. Simplificando aqui por 10, eu tenho 10 aqui, porque 100 dividido por 10 é 10, 750 dividido por 10 vai dar 75. Então, 75x é igual a 240 vezes 10. Então, 75x é igual a 2.400. X é igual a 2.400 dividido por 75, que é igual a 32. Então, eu tenho que 32% desses alunos são mulheres. E vejam que para calcular, antes de calcular, eu precisei saber quantas mulheres eu tinha para poder fazer a relação aqui na minha regra de 3. Tá bom? Vamos ver se é verdade. Se eu calcular 32% do número de alunos que tem na escola, eu tenho 32%, 32 sobre 100 vezes 750. 32 sobre 10 vezes 75, porque eu simplifiquei aqui por 10 e aqui por 10, certo? 32 vezes 75, 2.400, dividido por 10, basta eu cortar os zeros ali e eu tenho 240, beleza. 32% realmente corresponde a 240 mulheres desse universo de 750 alunos. Na compra de um objeto, foi feito um desconto de 30% e se pagou a importância de 25 e 20. Qual o preço normal do objeto? Galera, preste atenção. Eu tenho um objeto que custa um valor, só que não foi pago esse valor por esse objeto, porque foi dado um desconto de 30%. Então preste atenção, 30% foi a parte que eu não paguei, porque foi dado desconto. Bom, eu paguei um valor de 25 e 20. Esse 25 e 20, ele representa 70%, porque 30% eu não paguei. E para 100, eu tenho 70%. Então, montando a minha regra de 3, eu tenho, bom, 25 e 20 corresponde a 70%, que foi a parte que eu paguei. Então, quanto é que corresponde a 100%, que é o todo? Que seria o valor de fato do objeto, mas eu tive um desconto de 30%. Resolvendo essa regra de 3, eu vou cruzar, né? Já foi dito que você não precisa analisar se as grandezas são diretas ou inversas, mas vamos analisar aqui só para descargo de consciência. Olha só, R$ 25,20 corresponde a 70%. Então, se eu aumento e quero saber o todo que é 100%, é claro que esse x aqui também vai aumentar, é um valor maior. Então, sempre eu vou me deparar com grandezas diretas. Então, por isso que eu já cruzo aqui, 70 vezes x é igual a 25,2 vezes 100. Bom, aí vou simplificar 70 por 10, que dá 7, e 100 por 10, que dá 10. Então, eu tenho que 7x é igual a 25,2 vezes 10. 7x é igual a 252. X é igual a 252 dividido por 7, que é igual a 36. Então, esse objeto, ele custava R$ 36,00. E eu paguei R$ 22,20, porque eu tive um desconto de 30%. Professor, se eu não quisesse usar a regra de 3, tem como resolver essa questão? Tem sim, olha só. Eu tenho um objeto que custa X. Eu não sei
quanto é o valor dele. Mas eu sei que quando eu dei um desconto, ou seja, quando eu tirei menos o valor do objeto menos 30% do próprio objeto, eu paguei R$ 25,20. É assim que eu armo. Beleza? Então eu tenho o seguinte, corta aqui, aí eu vou ter 3 sobre 10. X menos 3 sobre 10 é igual a 25,20. E aqui, gente, frações com denominadores diferentes. Não vamos tirar o MMC. Vamos usar aquela técnica que alguns chamam de técnica da borboleta, o método da borboleta. Esse vezes esse, então 3x vezes 1, 3x. E esse vezes esse, 10 vezes x, 10x. Então 10x menos, porque a operação é de subtração, 3x sobre 10, porque é 10 vezes 1. É denominador por denominador, e eu coloco aqui embaixo. É igual a 25,20. Então 10x menos 3x, eu tenho que 7x sobre 10 é igual a 25,20. Basta multiplicar aqui agora, eu tenho que 7x é igual a 252. E x é igual a 252 dividido por 7, que corresponde a 36. Vejam que é o mesmo resultado daqui. Então você tem situações que você pode aplicar a regra de 3 ou resolver de uma outra forma. Não tem problema nenhum. Numa turma, 80% dos alunos foram aprovados, 15% reprovados. E os 6 alunos restantes desistiram do curso. Na turma havia. Gente, essas questões, elas têm proposições, têm alternativas para você responder e depois marcar a alternativa correta. Só que eu não coloco aqui por questão de espaço, tá? Eu faço sempre assim. Vejamos, eu vou montar minha regra de 3. Eu tenho aqui 6 alunos, correspondem a 5%. Por que corresponde a 5%? Porque, olha só, os alunos que foram aprovados são 80% e os reprovados 15%. Então, 80 mais 15, eu tenho 95% dos alunos que continuaram o curso. Mas 6 destes desistiram do curso. Então, 6 alunos desistiram e corresponde aos 5% que restou daqui. Então, alunos, 6 corresponde a 5%. Né? Quantos alunos correspondem a 100%? Então, basta eu fazer 5x é igual a 6 vezes 100. 5x é igual a 6 vezes 100. Então, eu simplifico aqui por 5 e aqui por 5. Eu tenho x é igual a 6 vezes 20. 2 vezes 6, 12. Eu tenho 120. Então, na turma, haviam 120 alunos. Os preços anunciados de um fogão e de uma geladeira são R$ 20,00 e R$ 35,00. Baratos, né? Respectivamente. Tendo conseguido um desconto de 8% no preço da geladeira e tendo pago R$ 50,00 na compra dessas duas mercadorias, o desconto obtido no preço do fogão foi de... gente, eu falei assim, baratos, né? Mas é porque essa questão é antiga. Então vamos lá, gente. Vamos com calma que essa questão é bem legal. Veja só, o fogão custa R$ 20,00. A geladeira custa R$ 35,00. O fogão mais a geladeira, se eu fosse comprar sem desconto, eu teria que pagar R$ 55,00. Aí observem para isso. Só que eu paguei na compra R$ 50,00. Eu só paguei R$ 50,00 na compra. Eu teria que pagar R$ 55,00. Continuemos. Eu sei que o desconto da geladeira foi 8%. Eu tive um desconto de 8% no preço da geladeira. Então, se a geladeira custa R$ 35,00, em dinheiro, quanto foi esse valor que descontou do que eu paguei? Então, veja só, 8% que é o desconto da geladeira, então 8% de 35, que é o valor da geladeira, e aí vocês já sabem calcular isso, 35 vezes 8 dividido por 100. Então eu tenho 280 dividido por 100, corta aqui, 28 dividido por 10, não precisa nem de calculadora, não é, gente? Então, eu vou ter o seguinte, cortei, aí eu tenho essa vírgula aqui no final, eu desloco uma casa, porque eu estou dividindo por 10, formou o número 2,8. Pronto. O desconto que eu tive na geladeira foi R$ 2,80. Olha só que ainda não resolvemos a situação. Por quê? Eu teria que pagar R$ 55,00, eu paguei 50. Só que desses 55, se eu tirar o desconto da geladeira, eu ainda tenho a pagar mais que 50. Então, olha só, eu ia pagar R$ 55,00,
tive 2,80 de desconto da geladeira, 55 menos 2,80, eu teria ainda que pagar 52,20, só que eu paguei 50. Mas aí vocês já sacaram, que vocês são espertos, que esse 2,20 significa o valor que foi descontado do fogão. Então 2,20 é o valor descontado do fogão. Então o desconto obtido no fogão foi o seguinte: se o fogão é R$20, então eu quero saber em porcentagem, eu quero saber em percentual. Então X% de 20, quando eu calculei X% de 20, deu 2,2, que foi o valor do desconto do fogão. Então vejamos, X vezes 20, 20x, sobre 100 é igual a 2,2. Vamos simplificar? Divide aqui por 20, que vai dar 1, então fica X sobre 100 dividido por 20, que vai dar 5. Então, eu reescrevo a minha expressão e tenho o seguinte: eu tenho x sobre 5 é igual a 2,2. Que multiplica aqui cruzando, né, que é a proporção, então x é igual a 11. Então, na verdade, o desconto que eu tive no fogão foi de 11%. Questão legal, né, gente? Essa? Gente, essa questão aqui também é bacana. Feita uma pesquisa em uma certa cidade, verificou-se que 35% da população eram fumantes. Após uma campanha anti-tabagismo, verificou-se que 12% dos fumantes deixaram o vício e os não fumantes da cidade passaram a totalizar 173 mil pessoas. Nessas condições, o número de fumantes antes da campanha era... Gente, vamos pôr a cachola para funcionar? Olha só. Vamos visualizar o painel, nossa situação antes da campanha. Antes da campanha, eu tinha que os fumantes eram 35% da população. E aí eu já utilizo 0,35. Eu já resolvi a fração 35 sobre 100, que é como a gente escreve a porcentagem. E a partir de agora a gente vai trabalhar sempre assim, é muito comum isso, já resolvido. Bom, preste atenção, se 35% da população eram fumantes, então qual é a porcentagem que cabe aos não fumantes? Ora, o todo é 100%. Então, 35 para 100 corresponde a 65%. E aí eu tenho que 65% da população correspondiam ao número de não fumantes antes da campanha. Então, eu vou abrir um adendo aqui para a gente entender isso aqui melhor. Nas expressões, quando eu falo assim, 25% de um certo valor, e aí eu estou utilizando o x aqui para exemplificar, eu já posso dividir 25 por 100, que fica 0,25. É muito comum a gente trabalhar assim, 25% divide por 100, e quando a gente trabalha com porcentagem, não precisa usar calculadora, basta deslocar. Eu sempre vou estar dividindo por 100 quando eu falo de porcentagem, então pego a vírgula que está aqui e desloco duas vezes à esquerda. Uma, duas, e aí eu formo o número 0,25, que multiplica x. 65% de x, a mesma coisa, olha só, desloca a vírgula, duas casas à esquerda, e aí eu tenho 0,65x. Então, multiplicar a fração 65 sobre 100 vezes x é a mesma coisa que multiplicar x por 0,65, certo? 320% de x, olha só, duas casas eu formo 3,2 que multiplica x. 22,5% de x. Desloca a vírgula duas vezes à esquerda, duas, e eu formo o número 0,225x. Então, é muito comum, como eu disse, trabalharmos dessa forma aqui. 100% de x, 100 sobre 100 é 1x, ou seja, é o próprio x. Você tem uma quantia, ela é o todo, essa quantia corresponde ao valor total. Então, é o 100%, seu 100%. Beleza? 50% de x. 50 dividido por 100 vai ser o seguinte. Duas, formou o número 0,5x. 1000% de x, desloca a vírgula duas vezes. Duas, eu tenho 10 que multiplica x. Então, quando eu multiplico o número por 10, eu estou calculando 1000% desse número. 200% de x. Duas casas à esquerda, eu formo o número 2. Então, quando eu quero calcular 200%, basta eu multiplicar por 2. 200% vai dobrar o valor daquele número. Então, voltemos à questão. Antes da campanha, 35% da população eram fumantes e não fumantes correspondiam a 65% da população.
que eu chamei de P. Depois da campanha, gente, o que aconteceu depois que a gente efetuou a campanha? Deixaram de fumar 12%. Então, os fumantes que correspondiam a 35% da população, esses fumantes, deixaram de fumar. Então, desses fumantes aqui, que é 0,35 vezes P, desses aqui, 12%. Aí eu calculo 0,12 de 0,35P. Vocês estão conseguindo entender? Gente, antes da campanha, 35% eram fumantes. Desse universo aqui, 12% deixaram de fumar. Como é que eu calculo 12%? Multiplicando por 0,12. Então, 0,12 vezes 0,35. E essa multiplicação aqui vai me dar o seguinte, 0,042P. Isso depois da campanha. Bom, depois da campanha, os não fumantes passaram a ser o seguinte. Os não fumantes antes da campanha eram 0,65 de P da população. Então, somando 0,65 mais isso aqui que foi calculado depois da campanha, eu tenho que os não fumantes passaram a ser 0,692 da população, 69% da população. Então, esse 0,692 da população corresponde a 173 mil pessoas, porque essas 173 mil pessoas foram as pessoas que totalizaram após a campanha, que deixaram de fumar, certo? São os não fumantes depois da campanha. E sabendo disso, eu posso calcular a minha população. Eu vou pegar 173 mil, dividir por 0,692, aí eu tenho 250 mil. Então, a minha população corresponde a 250 mil. Só que eu não quero isso. Eu quero saber o seguinte, o número de fumantes antes da campanha. Fumante, antes da campanha, era 35% da população. Como eu já sei a população, basta escrever aqui 0,35 vezes 250 mil. Gente, numa prova, você sem calculadora, você vai fugir sempre dos números decimais para dividir, para multiplicar. Então, olha que legal, olha que interessante. Eu reescrevi o que está em cima, escrevendo 250 mil com uma multiplicação de 2.500 vezes 100. Não é verdade? E fazendo isso, eu agora pego esse 100 e multiplico por 0,35. Ele deixa de ser decimal e passa a ser 35. Aí eu tenho 35 vezes 2.500, que corresponde a 87.500. Então, antes da campanha, os fumantes nessa cidade eram de 87.500 pessoas. Aí, galera, chegamos ao fim de mais uma aula, sempre na esperança de que esteja sendo útil para o aprendizado de cada um de vocês. Até a próxima aula.